muito tempo atrás, o povo de Deus era governado por um outro povo, por um outro rei, e vivia sobre as regras deste reino. E neste reino, em uma cidade chamada Suzã, havia uma moça muito linda. Essa moça se chamava Radassa, que é Esther. Esther cresceu sem os seus pais. Ela era judia, pertencia ao povo judeu, o povo de Deus. Como ela não tinha pais, o seu primo, que se chamava Mordecai, foi quem cuidou dela. Ele era como um pai para ela, e ela sempre o obedecia. Como eu disse, o povo de Deus estava sendo governado por um outro povo, por um outro rei. E esse rei se chamava Assuero. Assuero era o rei de toda a Pérsia. Ele era um rei muito poderoso. Estava procurando uma rainha. Mandou reunir todas as moças jovens do reino para que escolhesse sua futura esposa. E depois de anos de preparação, teve uma moça que chamou a atenção do rei. Essa moça era Esther. O rei olhou para Esther e se agradou dela. Ele a amou mais do que a qualquer uma das jovens. E ele a fez rainha de toda a Pérsia. A única coisa que Esther não contou é que ela era judia, que pertencia ao povo de Deus. Surgiu então, na corte do rei Assuero, um homem que odiava os judeus. E seu nome era Amã. Amã se tornou o homem de confiança do rei Assuero. E como ele odiava o povo de Deus, convenceu o rei Assuero a fazer uma coisa terrível. Meu rei, entre o seu reino enorme e grande, existe um povo que não segue as suas leis, que tem o seu próprio Deus. Então, me dê a permissão com que eu decrete a morte desses judeus impuros. Amã, meu conselheiro de confiança, te dou meu anel. E assim, você poderá assinar qualquer documento em meu nome, fazer o que quiser com este tempo. Então, os judeus ficaram desesperados. Foi marcado um dia e hora para que todos os judeus fossem mortos. Logo, essa notícia se espalhou. Foi feito um documento e publicado em todo o reino. Mordecai, então, também tomou posse dessa notícia. Nesse documento, dizia que dentro de alguns meses, todos os judeus seriam mortos. E qualquer um que odiasse aos judeus poderia tentar matá-los e não seria punido. Mordecai então fez essa notícia chegar até Esther. Avisou uma de suas servas para que ela contasse à rainha e a rainha fizesse algo pelo seu povo. Porém, a rainha mandou a serva dizer que não poderia fazer nada, que se ela entrasse na presença do rei sem que ele a chamasse, ela seria morta. Era a lei. Qualquer um
que entrasse na presença de Assuero sem ser chamado seria morto. Mas serva, ela não pode virar as costas pro povo dela. Fale para a rainha Esté que talvez nem mesmo ela se livre desse decreto. Que talvez seja por isso que Deus permitiu que um de nós subisse ao trono. Talvez Deus permitiu que ela se tornasse rainha para interceder por nós. Vamos, serva, temos que falar com Esté. Então, essa notícia chegou até a rainha e ela decidiu interceder então pelo seu povo e entrar na presença do rei, mesmo correndo risco de vida. Então, a rainha Esté, após buscar a direção de Deus para fazer a coisa certa, tomou coragem, colocou suas vestes reais, sua coroa e entrou na presença do rei, mesmo sem ter sido chamada. Todos acharam que ela morreria, mas quando o rei a viu, estendeu o seu cetro para ela. Isso significava que o rei havia sido misericordioso e que não mataria Esté. Ó, minha rainha, o que deseja, peça qualquer coisa e eu lhe darei, até metade do meu reino. Ó rei, a única coisa que eu te peço é que o Senhor salve a minha vida e a vida de todo o meu povo, pois em breve seremos mortos. Mas quem ousa tentar contra a vida da minha rainha e do seu povo? Amã é o nosso inimigo. Amã? Naquele momento, Esté relembrou ao rei o plano de matar os judeus e revelou que ela também pertencia a este povo. Logo, se matassem os judeus, ela também seria morta. O rei ficou furioso com Amã e mandou prendê-lo e matá-lo. Amã, seu traidor, prende ele e mate. O traidor Amã foi preso e morto. E Esté então apresentou ao rei Assuero o seu primo Mordecai e mostrou ao rei como ele era um servo fiel. Então Mordecai ficou no lugar de Amã e se tornou o homem de confiança do rei. Um plano então foi traçado para poder salvar os judeus. Não era possível cancelar a lei anterior, mas o rei então permitiu que Esté e Mordecai fizessem um novo decreto. Neste documento dizia que todos os judeus estavam autorizados a se defenderem de qualquer um que os tentasse matar. E assim aconteceu, e os judeus saíram vitoriosos. E foi assim que a rainha Esté foi usada por Deus para salvar o seu povo. Com a história de Esté, hoje aprendemos que Deus pode nos usar e que em Deus podemos buscar coragem para fazer a coisa certa. Tchau, crianças. Até semana que vem.